Meus queridos irmãos, mais uma vez nos encontramos reunidos para a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Diariamente um tema é proposto para nossa reflexão. Diante do horrível e terrível sofrimento de Jesus, ele suportou tudo em silêncio, fazendo com que qualquer sofrimento se tornasse um instrumento de bem, de amor, de doação, de resgate diante do povo pecador. Pensemos nos momentos mais difíceis, os últimos, inclusive, de Jesus na cruz, quando, ainda recebendo palavrões e ofensas, ele olhava para sua querida mamãe, que estava lá, aos pés da cruz, com João Evangelista, com outras mulheres, chorando, não tendo quase nenhum diálogo, mas olhando intensamente para Jesus. E Jesus entregou para sua querida mãe, momentos antes de falecer, mais uma missão de cuidar da humanidade inteira, representada pelo evangelista João, que estava lá presente. E até hoje, Maria cuida de nós, nos momentos da alegria, como também quando nós derramamos lágrimas, porque estão soprando os ventos contrários da nossa vida, porque as coisas não vão conforme o nosso gosto, porque a morte bateu na porta da nossa casa e tirou alguém da nossa família. Como é importante recorrer a Maria, que teve inclusive a força e a coragem de receber em seus braços o corpo morto de Jesus quando foi tirado da cruz. Diz o Evangelho: junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe. Quando Jesus a viu e junto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Jesus, tua mãe, que foi a primeira a ver, segurar e beijar tuas mãozinhas em Belém, foi também a primeira a ver, segurar e beijar tuas mãos adoradas, atravessadas e ensanguentadas, quando te depositaram sem vida em seu colo. Aceitar Maria e chamá-la de minha mãe é desejar que ela esteja comigo, conduzindo-me pela mão, agora e na hora da minha morte, como sempre esteve contigo. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a presença maternal de Maria junto a mim. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a presença maternal de Maria junto a mim. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a presença maternal de Maria junto a mim. Mãos ensanguentadas de Jesus,
Meus irmãos, diariamente chegam aqui, na Associação do Senhor Jesus, inúmeros pedidos de orações. Pessoas que apelam para a generosidade da nossa lembrança diante de Deus. Pessoas que sabem que não estão perdendo tempo, porque Deus atende aos nossos pedidos quando forem acompanhados pela nossa humildade. É o caso de Dona Maria José Pereira Barbosa, de Penedo, Alagoas, da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, Dona Maria do Socorro Duarte, que pede oração para os seus familiares, especialmente para a mãe. Da cidade de Belo Jardim, do Pernambuco, Dona Marluce Cordeiro Monteiro Silva, que pede orações para ela, para o bem da sua família. Na cidade de Restinga Seca, Rio Grande do Sul, Dona Adelma Maria Brugnara Posati, que pede para a libertação e pela conversão de todas as pessoas que precisam serem tocadas pela misericórdia e pelo valor das mãos ensanguentadas de Jesus. Da cidade de Campo Formoso, da Bahia, seu Dormival Lopes de Carvalho, que ficou inclusive sócio, pede orações pelo bem e pela saúde de toda a família e para que possa alcançar uma grande graça que está precisando. Meus irmãos, Deus atende, está sempre ansioso, mandem também os vossos pedidos. E quando o pedido, repito, é acompanhado pela sinceridade e pela humildade, Deus responde. É o caso agora, vamos assistir e acompanhar o testemunho de mais uma pessoa que alcançou uma grande graça. Meu testemunho é esse. Eu tive um problema de coração muito grave mesmo. Aí então eu fiz já fiz três cateterismos e uma angioplastia. Fiquei boa 5 anos. Depois voltou tudo outra vez, a canseira, tudo voltou. Fui no médico, o médico falou comigo que tinha que fazer ponte safena. Então eu peguei e falei com ele assim, isso eu não quero fazer não, doutor. Aí peguei a novena, fiz a novena e estou fazendo até hoje. Fazendo a novena para a mão ensanguentada de Jesus. Nunca mais eu tive canseira, subo o morro, não tem mais nada. Graças a Deus. Tem muita fé com essa novena que eu assisto todo dia. Faço a novena todo dia. Eles pediram e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. Obrigado, Dona Maria Joana Barbosa, pelo seu testemunho. Entre tantas cartas que chegam aqui, escolhemos uma, hoje assinada por Dona Teresinha Marta Rodrigues, da cidade de Mogi Guaçu, São Paulo. Padre Eduardo, venho agradecer uma grande graça que recebi pela novena das mãos ensanguentadas. Há tempo eu tinha uma enfermidade no útero e meu médico disse que talvez eu teria que fazer uma cirurgia para retirada do útero. Eu iniciei esta poderosa novena e também no terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Também durante a novena eu pedi a Jesus que ele realizasse esta cura em mim.
O médico me pediu novos exames do útero, por exemplo, o exame de ultrassom. E graças a Deus não deu mais nada. O resultado estava tudo normal. Eu tenho certeza que Jesus operou este grande milagre em mim. Sendo assim, o meu médico descartou a cirurgia e me disse que eu não precisaria de operar, pois os exames estavam todos normais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Dona Teresinha, por esta sua declaração tão grandiosa e que nos estimula a pedir com grande confiança. Façamos agora todos juntos a oração das mãos ensanguentadas de Jesus. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim, neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergue-me e cure-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança, posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. E com esta bela invocação, encerramos a nossa novena de hoje, recebendo a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.